pessoal. Meu nome é Cíntia, estou como PCNP do Conviva, na Campinas Diretoria Oeste, e venho aqui hoje com vocês apresentar o ATPC do Conviva. Apresentar esse programa, esclarecer dúvidas que vocês possam ter, apresentar o funcionamento do Conviva, né? As suas várias atuações dentro da escola, as várias frentes que o Conviva tem, como o POC se articula, se relaciona com o Conviva, como ele pode ser um porta-voz do Conviva e como você, professor, pode se relacionar com ele na busca de estratégias para seu ensino. Nós vamos falar sobre o programa Psicólogos na Educação, apresentar a equipe do Conviva regional, ali na Campinas DE, falar um pouquinho do objetivo e a base legal do programa, os fundamentos, né, fundamentação teórica, justificativas, das competências socioemocionais. Como as competências socioemocionais podem ser um pano de fundo viável para o Conviva na escola. E por último, eu encerro com um vídeo reflexivo para todos vocês. Professor, espero que nós tenhamos um bom ATPC no dia de hoje, de muito aprendizado. E qualquer dúvida que vocês tenham, não esqueçam de preencher a lista de presença na descrição do vídeo e colocar ali a sua pergunta, sua dúvida, sugestão, tá certo? Tenham um bom ATPC. Começamos aí com a apresentação da equipe regional do Conviva, na diretoria de ensino. Supervisores aí do Conviva, Manuel Rosângela, e os PCNPs, Cíntia e Ico Andreoli. Você sabe o que é o Conviva, professor? O Conviva é um programa de melhoria de convivência e proteção escolar. Foi criado pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, com a proposta de que toda escola seja um ambiente de aprendizagem solidário, colaborativo, acolhedor e seguro, na busca da melhoria da aprendizagem. Então, essas palavras solidário, colaborativo, acolhedor e seguro são palavras que perpassam o programa. São palavras significativas no Conviva. São os ideais que o programa se instaura e as prismas, os valores. Nós temos aí também essa figura, esse fluxograma, esses 3 círculos entrelaçados, que mostram também a articulação do Conviva, o loginho do Conviva aí no meio dele, porque ele é toda essa representatividade do que é a convivência, do que é uma corresponsabilidade e de que são, então, exatamente essas medidas de segurança. Vocês percebem que, no fim, eles se entrelaçam, se tornam uma coisa só. A convivência vem tratar do clima escolar. E o clima escolar envolve todos na escola, não apenas o aluno, mas o funcionário da limpeza, a merendeira, o trio gestor, os secretários da escola, trabalham na secretaria, o jardineiro, quem cuida da manutenção, os professores e alunos, os pais também. A corresponsabilidade é nesse sentido de um cuidar do outro, o cuidado com as pessoas, né? Conviva prisma muito por isso, cuidado com as pessoas. E medidas de segurança, a convivência num lugar onde você se sinta seguro, protetivo, proteção para falar, proteção para se expressar, ambiente seguro, porque mais para frente nós vamos entender que a escola, ela faz parte dessa rede de proteção, que vincula-se às medidas de segurança. Então, temos aí o Programa de Melhoria de Convivência, o Conviva. Vamos falar um pouquinho das bases legais. Resolução 48
de 1/10/2019, institui o Conviva. Então, ele é bem recente também, o programa, né? A resolução de 92, de 1 de dezembro de 2020, institui a orientação de convivência, né? Que aí, junto a ela, vem esse profissional, o POC, professor orientador de convivência, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Mas institui o Conviva como orientação de convivência. A resolução SEDUC 9, de 14 de 1 de 2021, define aí as relações de unidades escolares participantes dessa orientação de convivência, baseado nos números de alta vulnerabilidade de cada escola. As escolas contempladas, além das que já existiam, isso daí é para ter POC, né, para ter o professor orientador de convivência, foram este ano aí a Charbonneau e Francisco de Assis. As justificativas, né, para que tal programa ocorra, para que ele funcione. A escola aí é uma das principais instituições sociais. A escola, como principal instituição social, tem o desafio de conciliar a aprendizagem intelectual e emocional inserida no contexto social do estudante e da comunidade local. O cotidiano escolar é permeado por desafios que envolvem as questões de convivência, para quais é preciso intervenções eficazes e assertivas aos conflitos presentes nas relações interpessoais. A necessidade de assegurar princípios de equidade, respeito, justiça e solidariedade que devem estar presentes no processo de aprendizagem. A necessidade de expansão de ação educacional por meio de articulação com as redes de proteção social aos estudantes. Então, aí já traça o perfil do programa, né? A escola ali como uma instituição social com o desafio de conciliar a aprendizagem intelectual e emocional. O cotidiano escolar cheio de desafios nas questões de convivência, conflitos presentes em relações interpessoais. A necessidade de assegurar princípios, mais uma vez trabalhando com princípios e valores, equidade, respeito, justiça, novamente solidariedade, para garantir aí um processo de aprendizagem assertivo. Necessidade de expansão da ação educacional por meio de articulação com a rede de proteção social aos estudantes. O quanto é importante estar a escola fortalecida nessa rede de proteção, nessa articulação e nessa comunicação com as redes protetivas. Quem pode ser, então, o professor orientador de convivência? Quem é o POC na escola? Quem é esse personagem, esse profissional? Qual é a relação dele com Conviva? Então, temos aí, por lei, né, para a implantação da orientação de convivência, a escola contará com um professor orientador de convivência, o POC. Quem ele é? Um docente titular de cargo, ocupante de função, atividade, portador da licenciatura plena. Né? Ele, como é o perfil? Ele é apto a reconhecer em sua atuação profissional como protagonista e agente transformador que compreende e identifica as características de uma sociedade plural e o quanto a escola recebe essa diversidade. Compete ao diretor da escola assegurar a organização e cumprimento da carga horária desse professor do POC, distribuídas nos dias da semana. O professor orientador de convivência deverá destinar parte da sua carga horária semanal no trabalho para reuniões de planejamento, estudos e outras atribuições referentes à sua função, de acordo com as diretrizes. Importante lembrar que nós, da equipe regional, ofertamos formações para os POCs mensalmente. Então, nós estamos no mês de maio, os POCs já tiveram 5 formações conosco, né? Formações voltadas, formações do Conviva, voltadas para especificidades da atuação dele. Essas formações são oferecidas aos POCs e aos vice-diretores. Além das previstas na resolução, as atribuições do POC são 15 atribuições, é importante discorrer sobre elas agora nesse momento para você, professor, para você poder perceber o quanto esse profissional na escola pode ser um grande aliado seu, nos seus conflitos ali na sala de aula. Ele está para um apoio,
uma ponte de apoio ali, uma referência do convívio, um porta-voz do convívio ali na escola, no qual você pode se aliar. E trabalhando em parceria, vocês podem conseguir grandes estratégias que vai solucionar aí os encaminhamentos e a vida desse aluno ou aluna que está em sofrimento, em vulnerabilidade, em situação de vulnerabilidade, conforme nós vamos ver a seguir. Então, as atribuições do POC, vamos lá. É participar com a equipe gestora da elaboração de ações no âmbito da escola. Conjunto de ações que atendam às diretrizes da Secretaria da Educação relacionada à melhoria de convivência do clima escolar. Articular-se com os membros da comunidade escolar. Ele é um grande articulador. Ele faz muita ponte, né? Gestores, professores, funcionários, estudantes, pais responsáveis, conselho de escola, grêmio estudantil, associação de pais e mestres, na construção de ações e normas de convivência. Ou seja, vou pegar ali um exemplo do grêmio estudantil. Ele vai se articular com o grêmio estudantil. Ele vai ser ali um apoio também para o grêmio estudantil. Participar da organização do acolhimento de estudantes, promover e estimular as relações entre os membros da comunidade escolar, empregando práticas preventivas, colaborativas e restaurativas para a resolução de conflito no cotidiano. Então, lembrando que ele vai estimular as relações entre os membros da comunidade, empregando práticas colaborativas na resolução do conflito. Voltando aí à palavra, a figura da ponte, do apoio. Ele não é responsável sozinho para dar conta, como você também, professor, também não é. São todos trabalhos em conjunto, em parceria. Ele vai orientar os responsáveis dos estudantes para sua participação no processo educativo, encaminhamento para atendimento especializado de órgão da rede protetiva quando necessário. Então, decidido ali que aquele aluno precisa de um encaminhamento para o posto de saúde, precisa de um atendimento psicológico mais especializado, precisa do conselho tutelar, ele vai orientar os responsáveis, também pode orientar os responsáveis. Mapear e estabelecer contato e parceria com as ações de prevenção e intervenção com membros de instituição da rede de proteção social de direito. O POC, ele faz esse grande trabalho, estabelecer contato, buscar parcerias com os membros da instituição de rede de proteção social e de direito. Ele realiza mapeamento, parceria, novamente, com instituições culturais, sociais, saúde, conselho de escola, né, com apreciação e validação do conselho de escola, participa de reuniões com a rede protetiva a fim de estabelecer conjuntamente fluxos entre as instituições para atendimento e acompanhamento dos estudantes em situações vulneráveis. Então, toda essa articulação que o POC faz na escola, com ajuda e apoio também de vocês, professores, serve para que ele busque subsídios, são subsídios para que ele busque alternativas, estratégias para fazer os devidos encaminhamentos e efetivamente sanar aí as situações de conflito, mitigar situações de conflito, sempre em consonância, sempre sincronizado, em harmonia com os outros membros da comunidade escolar. Não são decisões sozinhas, não são decisões solitárias, sempre em conjunto, porque cada olhar, cada fala na escola vê sobre um ponto de vista, vê um ângulo de solução. Então, ele colabora, apoia o conselho de escola, gestores, demais educadores, coordena a equipe escolar na prática relacionada à convivência escolar, participa do conselho de classe, reuniões, informando ações envolvidas, assessora e apoia as equipes escolares quanto às decisões dos conselhos escolares, registra na Placom as ocorrências ou ausência delas observadas em sala de aula ou em outros espaços, fazendo encaminhamentos necessários, observada a legislação vigente. Então,
A Placom é um importante instrumento, ferramenta que o Conviva se faz uso. Sobre a Placom, o Ico vai falar em um segundo momento com vocês, melhor especificar melhor a Placom. Manter diálogo permanente com a equipe escolar, informá-los das ocorrências mais importantes, propondo soluções. Interagir com esses estudantes no horário de intervalo, acolhê-los, procurar garantir um espaço de respeito, diálogo e de integração entre os estudantes. Intervir e prestar apoio à comunidade escolar em relação aos casos de indisciplina, vulnerabilidade, incivilidade, conflitos e questões de saúde, promovendo a reparação e a tomada de consciência dos problemas entre os envolvidos. Ou seja, mas isso tudo é para o POC, eu sou professor, mas você, enquanto professor, ao fazer os seus registros no diário, de acompanhamento desse aluno cotidiano, no dia a dia, e tendo um contato direto, observa e identifica com mais fluidez situações de convivência que esse aluno apresenta, problemas de convivência que ele pode estar apresentando, sinais de automutilação, sinais de depressão, sinais de práticas de bullying, e pode, em seus registros, a partir dessa identificação, comunicar o POC, se aliar a ele, para que assim vocês busquem juntos alternativas, busquem meios, tenham subsídios para solucionar, para encaminhar esse aluno em sofrimento. Então, o papel de todos é importante, principalmente através dos registros. Então, o registro do aspecto socioemocional desse aluno, enquanto você, professor, o acompanha, é tão importante quanto aquele registro das atividades cognitivas, das atividades que ele desempenha, do rendimento dele escolar. Porque já foi comprovado que o rendimento escolar está diretamente ligado, vinculado às questões emocionais. Observar e intervir em situações de bullying, cyberbullying, acionando as formas da escola para a condução de propostas de prevenção ao problema, de maneira a não colocar os envolvidos em exposição. Então, sobre esse ponto, especialmente o cyberbullying, por conta desse período que passamos de pandemia e por conta do ensino híbrido, do ensino online, muitas são situações envolvendo o cyberbullying. Muitas são situações que chegam até o professor sobre o cyberbullying. Isso é questão de convivência, convivência digital, convivência virtual. Então, isso é importante não ser ignorado, ser repassado ao POC, ou na ausência do POC, o vice-diretor, para que trabalhos nesse sentido de conscientização, novas propostas para solução dos problemas sejam elaboradas, pensadas em conjunto. O cyberbullying, ele prejudica muito, inibe, é uma prática maléfica. Nós todos temos acesso a situações e quanto dano emocional isso causa entre os pares, até cometidos com professores também. Então, é importante elaborar a escola medidas protetivas para que essas situações sejam minimizadas. Participar da elaboração e avaliação do plano de gestão, entra aí o MMC, na parte burocrática específica para o POC. Subsidiar os educadores na situação de conflito, na relação interpessoal no âmbito escolar, e, se necessário, encaminhar a direção da escola. Então, como os educadores, os professores, reportam para eles os problemas de convivência, os problemas socioemocionais, eles podem também subsidiar os educadores, eles têm condições de subsidiar os educadores, eles têm esse perfil de estar dando esse suporte e apoio para vocês.
nas questões de conflito. Então, é válido também uma conversa com eles, com esse POC, você professor, se você por um momento não sabe lidar com alguma situação, que aquele aluno, aquela aluna está te infligindo, está te afligindo no momento. Ele tem essa condição de ser também um suporte, um apoio na escola. Ele é um porta-voz do Conviva e está sendo, assim, preparado com as formações para praticar uma escuta, para acolher não só os alunos, mas os professores também. Manter-se atualizado em articulação com o professor, coordenador sobre as vulnerabilidades e desafios das turmas estudantes, visando auxiliá-los em seu protagonismo. Então, todo momento, voltamos nessa questão da parceria, do apoio, do trabalho conjunto para a criação de estratégias, para envolvimento do protagonismo. E aí a gente tem o Grêmio, né, também. Falando em protagonismo jovem, de linguagem jovem, nós temos o Grêmio estudantil na escola, que é um Grêmio fortalecido, com os jovens se sentindo pertencentes e útil àquela unidade escolar, as pessoas do seu entorno, ele pode ser um grande aliado nas questões de mediação do conflito escolar. Para título de curiosidade, os docentes titulares de cargo ocupante de função de atividade poderão manifestar interesse junto à gestão da unidade escolar para a vaga do professor orientador de convivência, o POC. Ok? O docente contratado, o candidato à contratação, nos termos da Lei Complementar 1093, de 16/7, não poderá atuar como professor orientador de convivência. A partir da publicação da presente resolução, extingue-se a função do professor mediador. E aí, um ponto importante, né? Ele é chamado de POC agora. E na ausência desse professor orientador, essas atribuições e toda essa conversa que tivemos relativa à orientação de convivência ficam sob responsabilidade do vice-diretor. Em sua ausência, o diretor da escola. Então, às vezes você se pergunta, mas a minha escola não tem o POC. E quando a minha escola não tem o POC? Você pode estar batendo esse papo, conversando sobre essas mesmas situações, sobre essas mesmas pautas com o vice-diretor, porque as formações do Conviva também, eles têm acesso. Eles têm acesso ao programa Psicólogos na Educação, têm acesso à Placom, eles têm acesso a essa funcionalidade, esse funcionamento prático do Conviva na escola. Você pode estar se aliando também ao seu vice-diretor. Então, você sabia que o Conviva São Paulo é composto por projetos e ações articuladas entre convivência, colaboração, articulação pedagógica e psicossocial, proteção, saúde e segurança escolar? Lembra daqueles círculos, daqueles pilares, aqueles 3 pilares? E como eles se articulam entre si, promovendo aí um todo saudável, um todo equilibrado e em harmonia, né? Então, a gente não pode pensar em convivência sem colaboração e sem articulação, uma boa convivência. Nós não podemos pensar em proteção e saúde sem segurança escolar, né? Estabelecer estratégia de apoio e acompanhamento às equipes docentes e dirigentes do processo de ensino-aprendizagem. E aí, nesse caso, estabelecer estratégia de apoio e acompanhamento às equipes docentes e dirigentes, nós temos aí o POC na escola, como foi falado, esse profissional, esse personagem, para fazer essas estratégias, e agora também os psicólogos na educação, que eu vou falar mais para frente. Contribuir para a melhoria de indicadores de permanência de aproveitamento escolar. Promover e articular participação ativa da família na vida escolar dos estudantes. Sempre estabelecendo diálogo, estreitando a relação com a família,
articular e fortalecer a rede de proteção social no entorno da comunidade escolar, com a aproximação entre os serviços de assistência e saúde mental, nesse momento onde há aquele mapeamento do que o professor orientador de convivência faz, que a gestão da escola pode buscar, fazer esse mapeamento, saber com quem falar lá na base da polícia, com quem falar no conselho tutelar, né? É muito importante fortalecer esse vínculo, é muito importante fortalecer esse vínculo com a rede de proteção social do entorno territorial, para que os encaminhamentos possam ser assertivos e feitos. As parcerias com o Conviva. Nós temos aí o Grêmio Estudantil, um forte aliado. Há situações que em outros países que o próprio aluno do Grêmio, ou o próprio aluno, ele é um facilitador, ele é um mediador de conflito. Ele mesmo trata as questões com o par dele, com outro aluno, numa linguagem que eles se apropriam, que fazem parte dele. Ele vê no semelhante, ali no colega de classe dele, um apoio, né? Então, um Grêmio Estudantil fortalecido na escola, ele se torna um grande aliado do Conviva, né? O Conviva, ele se articula com o Grêmio, né? A rede protetiva das instituições representadas pelo Conselho Tutelar, pelo posto de saúde, pela base da Polícia Militar, pelo CRAS, pelo CREAS, pelo CAPES, pelos parceiros, associações e ONGs do bairro. Então, a importância dessa rede protetiva é uma das frentes do Conviva, que vai contribuir e colaborar para o clima escolar da escola. Então, o Conviva, vocês percebem que ele vai passando, ele vai para além dos muros da escola, ele vai para além da sala de aula, ele vai para o pátio, ele vai para a sala dos professores, no banheiro da escola, ele vai passando pelos vários e diversos ambientes, espaços escolares, e para além deles também. Programa Vizinhança Solidária também faz parte, é uma parceira, Polícia Militar e os psicólogos na educação. Os psicólogos na educação foi esse último programa, né, recente, implementado pela SEDUC, e que o Conviva, e aliado ao Conviva. Então, aqui está um organograma da proteção, das redes, das frentes que o Conviva trabalha, né? Então, temos aí a Placom, que é os registros escolares, e num segundo momento vocês vão saber mais, a integração com a rede protetiva, vídeo monitoramento, mais a SIC. Então, nós temos aí esse organograma também, esse fluxograma da escola como central, que ela compõe essa rede de proteção. A escola é uma instituição da rede de proteção, que ela identifica, mapeia, registrando na Placom, né? E sobre esses registros, o professor também contribui muito, porque pode ser a partir de um registro do professor, de uma observação do professor, da identificação do professor, que pode ser levado a esse registro na Placom, pode ser feito o registro na Placom a partir desse olhar, do seu olhar, professor. Realiza encaminhamentos para outros órgãos da rede de proteção, a escola, faz a busca ativa dos estudantes com vulnerabilidade, e agora, mais do que nunca, essa busca ativa ficou em evidência por causa da pandemia. Então, também é uma forma de registro, saber por que aquele aluno não participa, por que aquele aluno não faz as atividades, o que está se passando na família do aluno, torna-se um registro, um dado. Estabelece fluxo de comunicação, fortalece essa comunicação com a rede protetiva. Os POCs podem atuar, a gestão pode atuar nesse sentido, buscando parcerias. Se conecta com pessoas que atuam nesses órgãos, órgãos da rede de proteção.
Então, a escola, ela está no meio, ela é um elemento central de todos esses direcionamentos que é possível realizar. Então, a gente tem aí agora 4 pilares, né? 4 situações, que é a convivência, organização escolar, medida de segurança e responsabilização. E vou me ater agora sobre as medidas de segurança, que é a parceria com forças policiais e integração de informações e dados. Então, nós temos aí, para a medida de segurança que está em andamento, 2 policiais alocados como assessores lá na SEDUC. Então, tudo é monitorado. Vocês perceberam que, além dos protocolos sanitários, também houve uma ampliação do vídeo monitoramento, instalação de câmeras na sala de aula, no corredor, não é para vigiar o trabalho do professor, é para auxiliar na medida de proteção da escola, medidas de segurança, tornar a escola um ambiente protetivo, visando essa segurança. Os psicólogos na educação, também em parceria, iniciado esse ano, um programa que traz muitos benefícios para a comunidade escolar. Nós vamos falar um pouquinho dele agora, nesse momento. O objetivo do programa dos psicólogos na educação é orientar e dar suporte emocional aos estudantes, profissionais da educação e servidores públicos da Secretaria de Estado da Educação, possibilitando a celeridade no atendimento e as necessidades urgentes e emergenciais vivenciadas pela comunidade escolar. Lembrando que o atendimento, ele é online, ele é feito virtual e coletivo. Coletivo porque, né, em formas de grupo, ele traça o planejamento, estratégias de trabalho, ele vem também para suporte, ele vem para apoio do trabalho na escola, de todo o trabalho da equipe escolar. As frentes de atuação pode ser reativo ou preventivo. Reativo quando ele se preocupa no PCP, os primeiros cuidados psicológicos na escola, e aí prover encaminhamentos para a rede protetiva, uns encaminhamentos mais assertivos. Olha, esse caso aqui, desse determinado estudante, ele deve procurar primeiro a polícia, depois o psicólogo. Esse caso é direto para o psicólogo do posto. Esse caso é conselho tutelar. Então, fazer os direcionamentos mais apropriados para cada caso, embora o trabalho seja coletivo, mas através do mapeamento, vocês vão poder identificar os maiores índices, as ocorrências da escola, as incidências, apoio e realização para prevenção, né? Apoio e realização de formações para o processo de desenvolvimento das competências socioemocionais do aluno. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou, né? A dúvida dos professores, às vezes. Como é que eu vou aplicar a competência socioemocional, integrar e articular o meu conteúdo? Como é que isso vai se ocorrer na prática? O psicólogo, ele está aí para poder fazer esse embasamento, para poder dar fundamentação, para poder dizer a você a melhor forma de trabalhar essas competências e fortalecer a competência socioemocional do aluno. Nada melhor do que ouvir de um psicólogo. Então, ele está aí para dar apoio à escola na construção dos planos, né? Vou ler só alguns para vocês. Apoiar os docentes e desenvolvimento de habilidades socioemocionais dos alunos. Olha lá. Então, apoio ao desenvolvimento socioemocional. Orientar os professores sobre alunos com aspectos psicológicos que interfiram no processo de ensino-aprendizagem. Então, você tem alguma dúvida? Até que ponto pode conversar com aquele aluno? Como chega, como abordar aquele aluno em sofrimento, que já está dando sinais de vulnerabilidade, situação de vulnerabilidade, como abordar? O psicólogo pode orientar, promover formações e orientações aos gestores, professores e funcionários sobre questões psicológicas.
Realizar o acolhimento dos estudantes, principalmente nesse período da pandemia. Como acolher esse estudante de modo online, esse ensino híbrido? Isso tem sido, quando você agenda encontro, quando a gestão agenda o encontro, isso tem sido tema bem recorrente, bem frequente, acolhimento. Como faz esse acolhimento agora, online? Como eu posso lidar com isso? Como eu posso perceber algo? O psicólogo pode te ensinar, pode elaborar um planejamento de como fazer isso na prática, como desenvolver isso na prática. Então, ele acompanha, ele apoia, né? Olha que apoia o diagnóstico, encaminhamento e acompanhamento desses casos na rede protetiva. Mais uma vez a gente fala de rede protetiva, que é um grande aliado do Conviva. Então, o programa Psicólogos da Educação, ele está para dar apoio à equipe, de forma conjunta ou em forma de palestras sobre diversos temas ligados às questões emocionais, psicológicas. Ele vai auxiliar você, professor, a desenvolver um plano de trabalho no qual pode contemplar o fortalecimento das competências socioemocionais. Sobre elas eu vou falar um pouquinho agora. Eu separei delas desse livro da plataforma educacional, Competências Socioemocionais na BNCC. São 12, e nós vamos discorrer um pouquinho sobre elas, no sentido de que, pensando assim no aluno como um todo, pensando que um aluno fortalecido nessas competências socioemocionais, ele pode produzir muitos conhecimentos, ele pode produzir muito, ser muito produtivo, né? Ele pode ajudar muito na escola, pensar como um todo, né? Não elas separadinhas, não, eu vou abordar só essa, só que o ser humano tem que ser visto como um todo, de modo integral, nos seus aspectos intelectual, emocional, né? Físico, biológico, em todos os aspectos. Então, aí nós temos para contemplar, e essas competências socioemocionais, elas servem de pano de fundo ao Conviva, porque um aluno fortalecido nesses aspectos, ele vai colaborar com o clima escolar, ele vai saber se defender, ele vai saber se colocar, saber se comunicar, aprender a conviver com as diferenças e com o outro. Então, é de um modo geral, mas não de um modo geral sem dar a devida importância. De um modo geral, observando cada ponto. E aí, com a sua criatividade, que é uma das competências socioemocionais também, professor, com a sua criatividade, com a criatividade, você vai arrumar caminhos e meios para integrá-las ao seu currículo, à sua área de atuação, ao seu componente curricular. Então, temos aí a criatividade, né? Um aluno criativo, um aluno que pensa em novas estratégias, um aluno que tem pensamento crítico, que pode ajudar na tomada de decisão, que pensa sobre, não acata tudo sem questionar, tem dúvidas, tem mais dúvidas do que respostas. A comunicação, saber escutar e saber falar, a comunicação hoje em dia, em tempos ainda de WhatsApp, em tempos de pandemia, essa comunicação virtual que não é mais olho no olho, como é importante saber se comunicar. Um aluno fortalecido em sua comunicação, empoderado nesse aspecto, ele vai longe, né? Ele tem muitos ganhos, produz muito para o bem. Colaboração, né? Tirar o conceito de competição, não que ele seja ruim, mas colocar ele em outro momento e atuar mais no sentido colaborativo, na colaboração com os pares. E isso daí, um aluno do Grêmio empoderado no sentido dessas duas competências emocionais só na
essas duas competências socioemocionais, comunicação e colaboração, ele já se torna uma grande potência, não é? Torna uma grande potência aí. Tenha atenção plena, seja focado, tenha curiosidade, seja estimulado em suas curiosidades. Um aluno que é curioso, que faz pergunta, ele motiva também o professor a buscar resposta, né? Ele é um ciclo, ele fortalecido em sua curiosidade, não tendo vergonha de perguntar, sem vergonha de perguntar, ele vai estimular o professor a buscar respostas e automaticamente ele também está estimulando e fortalecendo a sua competência socioemocional na curiosidade. É interessante pensar que as competências socioemocionais, elas, por estarem no seio das relações interpessoais, elas também impactam uma vida do outro. Uma vida do outro. Ela vai motivando, estimulando. Um aluno com coragem, que tem resiliência, que a resiliência, apesar das perdas e dos contratempos, dos lutos, conseguir voltar com tranquilidade, com serenidade e conseguir fazer os enfrentamentos das situações, a resiliência. A ética, a liderança, a ética para pensar no coletivo, na tomada de decisão, a ética para pensar no moral, né, nesse aspecto de justiça e equidade, a liderança na tomada de decisões, a metacognição para reconhecer as próprias habilidades, valores, o autoconhecimento, a mentalidade de crescimento, ter uma certa ambição, estar com a sua autoestima bem resolvida para ter essa mentalidade, saber que é capaz, saber que é capaz. Então, dentro dessas 12 competências socioemocionais, que eu vou falar de novo, é a criatividade, o pensamento crítico, a comunicação, colaboração, atenção plena, curiosidade, coragem, resiliência, ética, liderança, metacognição, mentalidade de crescimento, enquadra-se aí no autoconhecimento, no autocuidado, enquadra nas competências gerais da BNCC, no sentido do caráter, levando mais para o intrapessoal, é a empatia, a cooperação, a responsabilidade e cidadania. Então, responsabilidade e cidadania na questão da ética, da liderança, empatia e cooperação, ser colaborativo, se enxergar no outro, né? O autoconhecimento, que entra nessa autoestima, o autocuidado, que é o cuidar do outro, cuidar de si. Tudo isso vai integrando, vai servindo de pano de fundo, vai sendo um apoio também para a promoção, para promover uma convivência do Conviva, uma convivência, um clima escolar que pensa na cultura de paz nas escolas. E para você saber mais sobre esse assunto, eu indico aí o site da IFAP, Conviva São Paulo, já estamos encerrando. Lá tem bastante material de leitura para você ler, para você se apropriar. E eu espero com isso poder ter colaborado, estimulado vocês a conhecer mais, saber mais sobre o Conviva. Não deixa de assinar a sua lista de presença. E eu também tenho um vídeo agora para passar para vocês, um vídeo curtinho, para vocês poderem refletir. Com isso, encerro a minha fala. O vídeo se chama Onde, se não na escola? Alguém sabe me responder? Vamos ver o vídeo, então. Muito obrigada pela atenção de todos. Tenham um ótimo dia.
Olá, eu sou o professor Ico Andreoli, estou como PCNP do Conviva na diretoria de Campinas Oeste. Hoje vim falar sobre como funciona o Conviva. Nessa primeira imagem, eu coloco uma máquina, porque a educação para mim é uma máquina e nós somos as engrenagens, ou seja, cada um tem o seu papel. No caso, eu fiz essa ilustração mostrando todos que fazem parte dessa engrenagem. Então temos SEDUC São Paulo, DERCO, supervisores, PCNPs e o PCNP do Conviva, diretor, vice-diretor, GOI, professor coordenador, professor orientador de convivência, alunos, agente escolar, equipe de limpeza, merendeira, rede protetiva, psicólogos e a comunidade. Acredito que assim a máquina está completa, né? Ou não? Não está completa, porque está faltando. Quem? Exatamente, faltou nós, os professores. Nesse caso, olha a nossa realidade hoje. Esse aqui é uma foto que eu peguei na internet, mostrando a realidade, né? A real vivência do professor no nosso dia a dia. Como que ele está se sentindo? Você até coloquei a pergunta, né? Como eu estou me sentindo? Vou falar de mim. Quando eu comecei a fazer as aulas online, foi um impacto muito grande. Eu tinha que ficar dentro de casa, não poder sair e criar formas diferentes de eu poder passar esse conteúdo sem eu interagir diretamente com meus alunos. Então, eu tive que criar mecanismo, trabalhar na internet. E o pior de tudo, o meu computador. O meu computador não ia, não desenvolvia. Eu usava smartphone. Eu coloquei uma mesa, coloquei smartphone em cima para poder fazer, para os alunos poderem interagir, visualizar melhor meu trabalho. E foi um estresse bravo, bravo mesmo. E nisso, no meu caso, eu conseguia ver os rostos dos meus alunos, né? Todos da sala de aula participando, porque era de uma rede particular. Agora, nós da rede do Estado de São Paulo é extremamente diferente. Muitos poucos alunos estão participando. Fora isso, você se coloca lá, tem na hora da aula, poucos coloca seu rostinho lá. Então fica bem complicado, você não sabe se a pessoa está lá, se ela não está, se ela está entendendo, se não está entendendo. É muito, extremamente diferente do nosso dia a dia, né? De antigamente, né? Sem a internet, sem o Covid, a gente conseguia interagir, conversar, brincar. Agora, na internet, no nosso dia a dia da rede estadual, é muito complicado. Eu tenho professores que estão assim, cabelos em pé, porque nem o meu aqui, assim, tudo para cima. Só que tem professores que eu fiquei extremamente admirado a capacidade e de criatividade que ele teve na hora de desenvolver o trabalho, essa interação com os alunos. Isso tudo quer dizer que nós temos diversos tipos de professores. Não tem assim, vamos fazer o professor A, vamos fazer vários professores da mesma maneira. Não. A gente trabalha muito com gerações diferentes. Imagina um professor que começou agora, legal, ele consegue, ele tem mais facilidade na hora de desenvolver esse trabalho. Agora vamos imaginar um professor que está 20 anos, que no meu caso há 22 anos na área da educação, sem saber trabalhar nessas ferramentas. Hoje mesmo, na hora de montar esse vídeo, a minha dificuldade foram tremendas. Eu saí daqui, fui para fora, fui para a rua. Eu fui viajando em vários lugares. Tinha lugar que pegava a internet, tinha lugar que não pegava a internet. Eu ia compartilhar a figura, não conseguia compartilhar. Imagina como o estresse comeu solto. O estresse comeu solto. Só que daí o que acontece? Vamos respirar, vamos centralizar de novo e vamos conseguir fazer esse trabalho. Nisso, o que acontece? Isso é a parte profissional. Agora, vamos imaginar a parte pessoal. Eu como pai, eu como filho, que nem eu tenho 2 filhos.
Um está tendo aula e a outra trabalhando. A minha esposa tendo aula também online, dando aula online. Imagina essa situação, os três tendo aulas online. Um está falando, eu não posso falar aqui, eu tenho que ir lá do outro lado. Ou eu vou passar alguma informação, o computador buga. Olha só, isso aí vai estar me gerando o quê? Uma ansiedade, isso vai me gerando um desconforto muito grande. Eu vou pegar o carro, por exemplo, eu vou ao supermercado. Quando eu estou indo ao supermercado, um cara chega e entra na minha frente sem dar seta, já surto comigo. Então, o que eu quero dizer? O meu lado emocional está fragilizado. Esse lado emocional, que antes era tudo feliz, alegre, lindo, maravilhoso, está bem complicado, está bem perturbado. Por quê? Eu não posso sair, eu não posso brincar, conversar com meus amigos e jogar bola, levar meu filho para brincar ou ir simplesmente ao shopping. A carga está muito pesada. Isso tudo está sendo gerado ao Covid-19. Só que nós temos a realidade que tem que ser cumprida do lado profissional e do lado pessoal. Então, o Conviva veio para cá para quê? Para trabalhar o socioemocional e a nossa segurança. Então, com isso, nós desenvolvemos o nosso plano formativo, ou seja, como que isso vai funcionar. Então, nós utilizamos algumas ferramentas aí. Temos a neurociência aplicada à educação. A neurociência, ela vai me mostrar, né, como que eu trabalho o meu cérebro. Quando eu estou nervoso, o que eu posso fazer? Quais os estímulos que são positivos, negativos? A gente controlar um pouco mais o nosso cérebro. Comunicação não violenta do meu grande amigo Marshall Rosenberg. Ele trabalha muito, ou seja, ele trabalha extremamente através da necessidade. Qual a necessidade da pessoa? Trabalhar o não julgamento. Nesse caso, para vocês terem uma ideia, Marshall Rosenberg, ele fez as pesquisas dentro da cadeia. O porquê o cara estuprou, o porquê o cara matou. É doente, mas aonde que está a doença? Que área do cérebro que está sendo afetada? Quais os estímulos que ele teve? A memória de criança que aconteceu? Metodologias ativas, ou seja, fazer o protagonismo, o pertencimento, fazer o professor, o aluno, faxineira, a direção, colocar em prática os trabalhos, não ficar somente na leitura, ler e tal. Não, vamos fazer trabalhos práticos, desenvolver, passar da maneira que o aluno sabe, do que o professor sabe. A justiça restaurativa. A justiça restaurativa, o que é? A justiça que vai restaurar, ele não vai punir. Vai ouvir a pessoa, vai ouvir as pessoas envolvidas no caso, numa briga, numa discussão, tanto professor com professor, aluno com aluno, aluno e professor, direção, qualquer um. Vamos ouvir, vamos saber. Tem técnicas para isso. Afetividade, a cultura de paz, equidade, conexão. Então, na cultura de paz, a gente faz o link junto com a justiça restaurativa, a cultura de paz, o que podemos fazer para manter a paz. Lógico que não vai ser 100%, é óbvio que não vai ser 100%, mas de que maneira que a gente consegue diminuir isso? A afetividade, eu costumo muito dizer que não é abraçar a pessoa, mas é ouvir o que a pessoa tem. Ouvir, não ficar julgando. Conexão. Para haver uma conexão, a gente tem que saber conversar, saber se comunicar. Então, toda essa parte de cima, cultura de paz, socioemocional, justiça restaurativa, metodologias ativas, comunicação não violenta e a neurociência vai nos ajudar muito com isso. Placon, que é a plataforma do Conviva. Ali, tudo que acontece na sala de aula, na escola, ou até mesmo fora dela, pode se acrescentar dentro desse Placon. Lá,
tem várias coisas que depois eu vou mostrar tudo certinho para a gente não se perder. Psicologia viva. Ah, meu Deus do céu, muitos professores falam, pô, eu precisava de um psicólogo na escola, eu quero um psicólogo, para cuidar dessa criança eu preciso do psicólogo. Pronto, nós temos o psicólogo. Só que temos que pensar o seguinte, para ter o psicólogo, precisa do aluno. Para ter o aluno e o psicólogo, precisamos de uma plataforma. E essa plataforma está sendo trabalhada, sendo atualizada constantemente, de acordo com as dificuldades que estamos encontrando. Então, logicamente, nesse primeiro momento não está uma maravilha, mas estamos trabalhando. São Paulo está desenvolvendo toda semana, mensalmente, tendo uma dificuldade, a gente consegue, eles, né, no caso, consegue estar trabalhando com isso. Tudo isso com o quê? Com a comunicação dos PCNPs, direção, supervisão, que passa isso para eles. Rede protetiva. A rede protetiva é bem interessante também. Por que a rede protetiva é bem interessante? Porque lá vai estar falando o que tem ao redor da minha escola. Por exemplo, na área da saúde, a unidade básica de saúde, a rede, o RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial, SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, a UPA, Unidade de Pronto Atendimento, RUI, Rede de Urgência e Emergência, PSH, Pronto de Socorro Hospitalares. Na área de segurança temos a Guarda Municipal, Defesa Civil, a Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro. Assistência Social, nós temos também o Centro de Apoio de Referência e Apoio à Vítima, que é o CRAV, Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que é o CREAS, Centro de Referência Assistência Social, o CRAS, Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS, Sistema Único de Assistência, o SUAS, Sistemas de Justiça e órgão de proteção, Conselho Tutelar, Ministério Público, Defensoria Pública. Isso tudo é através do que? Da comunicação. O professor tem que ir ou conversar com o POC, e o POC, vice-diretor, e o diretor tem que saber tudo isso que está ao seu redor, tá certo? Voltando ao Placon, Plataforma de Conviva, plataforma Placon, olha lá, bem no comecinho aqui que tem o Pla e o Com, fizeram essa junção para lançar o nome do Placon. Nós temos 9 tipos de ocorrência. E depois, dentro desses tipos de ocorrência, nós temos a natureza da ocorrência. Não entendeu? Vamos lá, então. Danos e outros crimes contra o patrimônio. Então, isso é um tipo de ocorrência. Embaixo temos a natureza da ocorrência. O que aconteceu? É vandalismo, depredação, invasão, roubo, furto. O outro tipo de ocorrência, agressão, ameaças e outros problemas de convivência, violência interpessoal. Então, o que rola? Agressão física, agressão verbal, ameaça, discriminação, bullying, humilhação sistemática, ação violenta de grupos ou gangues. Depois temos consumo, venda do álcool e outras drogas. Uso de álcool, tabaco e outras drogas lícitas. Uso de drogas ilícitas, venda de álcool ou tabaco para menores, tráfico, venda de drogas ilícitas, encontro de álcool e outras drogas. Temos posse ou encontro de armas e ou outros objetos perigosos. Daí embaixo, que é a natureza da ocorrência, posse ou encontro de armas e outros objetos perigosos. Assédio e ou abuso sexual. Daí lá embaixo tem, na natureza de ocorrência, assédio e ou abuso sexual, violência sexual e ou estupro. Questões disciplinares,
Episódio de indisciplina recorrente, utilização indevida de aparelhos eletrônicos, saída injustificada de atividade da atividade pedagógica, sala de aula. Outros problemas de vulnerabilidade, ausência não autorizada pelos pais ou responsável, evasão, aluno vítima de maus tratos ou abandono, desaparecimento de aluno comunicado por familiares responsáveis, violência autoinfligida, acidente ou casos fortuitos, óbito, sinais de alertas comportamentais, outras ocorrências que atentam contra a vida, homicídio, tentativa de homicídio, suicídio, tentativa de suicídio, convivência digital, cyberbullying e cyberagressão. Isso tudo que está acontecendo, que foi mostrado aqui, o aluno teve um problema na sala de aula, é mandado para o POC ou para a vice-direção, para o responsável do Conviva, e lá ele vai conversar e vai saber aonde, qual tipo de ocorrência e qual natureza vai ser desenvolvida através disso. Então, isso é tabulado. O professor, vai lá, mandou o aluno, viu o tipo de ocorrência e coloca a natureza de ocorrência e manda para o Placon, que no Placon nós temos o registro de ocorrência. Aí temos a escola, isso aqui é uma visão que eu tenho. Quantos dias sem realizar a ação no sistema? Nesse caso, o que acontece? Essa ação é feita diariamente. Todo dia o professor tem que ir lá e colocar lá, não teve nada. Quantos dias com registro de nenhuma ocorrência? Também. Quantos dias com registro de ocorrências pendentes? Quantos dias com ocorrências notificadas? Isso aqui, pessoal, eu vou toda semana visualizar. Se tem uma, tudo bem, pode ter uns 5 dias, sem ter posto ali atualizado no Placon, mas não passe disso. Por quê? Através do Placon, eu junto com a equipe, nós iremos saber o que fazer, que ação podemos estar desenvolvendo para melhor trabalho na escola. Então, aqui eu vou mostrar para vocês o Placon de 2020. Foi do 4/10 de 2019 a 4/11 de 2020. E não esquecendo, a maioria aqui foi antes da pandemia. Então, eu fiz o gráfico, e nesse gráfico eu coloco lá agressões físicas, 533. Agressões verbais, 277. Ameaças, 47. Bullying, 41. Cyberbullying, 10. Discriminação, 10. Isso tudo, a gente pode estar pensando, eu vou assim julgar um caso. Muitos, através da discriminação na internet, sofrendo bullying, discriminação na internet, ele vai ter uma agressão verbal com esse colega, ou com essa outra pessoa. E depois disso, pode acontecer a briga física mesmo, sair na burdoada um com o outro. Nesse caso, o que acontece? Eu vou conversar na escola. Eu vou procurar saber o que está acontecendo, para saber a realidade. Porque eu, pela internet, eu sei uma coisa, pelo Placon eu sei uma coisa, mas conversando na escola, conversando com a parte gestora, conversando com o Grêmio, conversando com os alunos e professores, daí sim podemos estar montando, criando uma ação, um projeto para melhorar isso. Aqui eu coloquei tudo assim, a teoria é conhecimento. Por que a teoria é o conhecimento? A gente lê, faz as coisas e tal, escreve, que até agora só fui falando, e agora é a hora da prática, A prática é ação, vamos desenvolver. Eu tenho um exemplo real, que aconteceu comigo,
eu gostaria que, vamos fazer o seguinte, eu gostaria que vocês imaginassem sendo essa pessoa, para vocês terem uma noção do que acontece no nosso dia a dia. Esse caso, eu estava na internet, estava no Facebook e tal, estou vendo lá e visualizei essa mensagem desse meu colega. Eu falei, caraca, o cara tá querendo se matar, é isso mesmo? E o que eu fiz? Eu não deixei passar. Eu dei importância nisso. Por quê? Tem muitas pessoas que estão chorando, muitas pessoas que estão lá, não estão comendo, não estão se alimentando direito. Vai passar. Não vai. O que eu fiz? Fui lá, conversei com ele, mandei no inbox tal lá, e ele se abriu comigo. E nesse momento, eu percebi que era bem grave a situação e fui fazer o acolhimento. O acolhimento, o que é? Eu liguei para ele e falei, e aí, como que você está, cara? E aí, nesse momento, ele foi explicar para mim, ele contou a história, eu deixei ele falar. Em nenhum momento eu falei, é legal, que ruim e tal. Não, eu deixei ele falar. E ele simplesmente chorou, nada mais, né? Simplesmente chorou e contando, muito obrigado de você ter ligado para mim, que estava precisando desabafar com alguém. Eu estou numa situação muito difícil, eu já tive problema de suicídio, tentar me matar, eu não tive coragem, mas hoje está muito complicado a minha situação. A minha mulher, ela está nesse caos pelo Covid, está com um consumo muito grande de álcool. Nós temos um nenê, né, na verdade, uma criança de 3 anos, e isso está sendo muito ruim. Eu não estou conseguindo trabalhar. Na real, o que aconteceu? Ele saiu de Campinas, foi morar na praia. Só que sem emprego, sem nada. Olha só. Mas tinha um motivo, eu não questionei se está certo, se está errado. Eu simplesmente ouvi. Daí ele se desabafou, olha, se fosse na parte fosse no verão, né, nas férias, eu estaria bem, eu estava ganhando meu dinheiro, mas agora é inverno, eu não tenho aonde arranjar dinheiro, a minha esposa fica me cobrando. Daí que acontece? Uma coisa que eu aprendi na rede protetiva, que é o seguinte, no Placon, nós temos aqui o tipo de ocorrência para esse caso, que seria outras ocorrências que atentam contra a vida, que a natureza de ocorrência seria um homicídio, tentativa de homicídio, suicídio, tentativa de suicídio. Então, nesse caso, já cai como tentativa de suicídio. Só que aí entra na rede protetiva. Para mim, gosto muito dessa imagem, por quê? Nesse trabalho lá no circo, velho, o cara lá, o trapezista, ele tá lá, vai para cima, vai para baixo, a probabilidade dele cair é 50-50, né? 50% ficar em cima e 50% ficar embaixo. Só que ele não se preocupa, ele tá bem ali. Se ele cair, ele sabe que na rede vai suportar o peso, ele sabe que o material que foi desenvolvido para essa rede é resistente, o metro quadrado aguenta 300 quilos, a pessoa que esticou essa rede trabalha lá no circo há mais de 20 anos somente fazendo isso, então ele sabe a história da rede, ele conhece a rede. Então, aí entra na nossa rede protetiva, que eu falei. O professor, o POC, o vice-diretor, diretor, tem que conhecer a rede protetiva. Ele tem que saber cada coisa, que nem no sistema judiciário, o órgão de proteção, assistência social, a segurança.
na área da saúde, tudo isso para ele poder fazer o quê? Encaminhar essa pessoa. Então, nesse caso, esse professor, ele vai ser encaminhado, ele não tem plano de saúde. Então, o que acontece? Eu sabendo, por exemplo, eu vou me colocar como POC, eu sabendo que o lado dele é o lado emocional, é na área da saúde, eu vou ligar, eu vou pesquisar onde que eu vou conseguir encaminhar esse professor. Então, quer dizer que o professor, o aluno, eles não estão sozinhos nesse momento. Só que temos que conhecer o sistema. Por exemplo, outra coisa, em relação à Polícia Militar, a escola tem um contato direto com o comandante da Polícia Militar. Então, se acontece alguma coisa na escola, automaticamente já vai direto para esse comandante. Ou se a pessoa precisa conversar com o comandante, porque estão roubando a escola, né? Estão furtando a escola. Então, o que acontece? Já consegue esse caminho direto. É por isso que estamos tendo as câmeras. A câmera não é para saber se o professor está trabalhando ou não está. Não, é segurança. É segurança. Isso é direto com a Polícia Militar. É visualizado na direção e visualizado lá. É um contato direto. Então, pessoal, o convívio é isso. A gente trabalha o lado emocional e o lado de segurança. Nós temos essa rede. Isso tudo que eu passei para vocês em relação a... você falou sobre o processo formativo, sobre a neurociência, essas coisas arada toda. Isso tudo é passado para os professores, para os POCs. Nós fazemos formação. Cada formação, uma formação por mês. Vamos lá, por exemplo, o acolhimento. Como fazer o acolhimento dos profissionais, dos alunos na escola. Isso foi feito uma ação, ou seja, nós fizemos um plano de ação para o tema sobre o acolhimento. Foi uma formação de 4 horas. Depois fizemos a competência socioemocional. Nós tivemos a psicóloga Beatriz Sassi, que ela interagiu com os professores. Depois fizemos também o Placon e a rede protetiva. Nós fizemos essa conversa com os professores, explicando como funciona, deixa de funcionar, o que é a rede protetiva. Tudo que eu estou passando para vocês foi passado para eles, mas com muito mais detalhes. Depois, a última formação que nós tivemos foi sobre a comunicação não violenta. A comunicação não violenta foi com a professora Angélica Crossetti. Ela foi lá, tivemos 4 horas de formação e foi passado tudo o que é importante. Então, o que acontece? Nós fazemos as formações para clarear a mente, né? E não esquecer que tudo isso vocês, os professores, os alunos, direção, tudo, tem o nosso contato. Tem a maneira da gente conversar é por telefone, mandando e-mail, coisa assim. E eu eu fiz essa frase ano passado, que seria: a omissão não trará solução. Vamos dialogar, vamos conversar. Por que eu falo isso? Porque na hora de ter o problema e ninguém ouvir, é fácil. Mas nós estamos aqui para isso, para ouvir, para a gente poder caminhar junto. Eu sempre, no momento que eu estava em sala de aula, acontecia: eu tenho problema com o aluno, mando para lá, não resolve. Então, com o Placon, é tudo direcionado. Então, é passado, é conversado e direcionado o assunto. Esse aluno tem um problema psicológico, é possível. Agora, nós temos os psicólogos. Tá, como eu falei, está caminhando, está 100%? Não está 100% ainda. Porque tem várias, como a coisa é nova, tem vários ajustes a serem feitos. É por isso que eu coloquei, a educação é uma máquina. E nós somos as engrenagens. Então, cada um tem o seu papel fundamental. Se um não estiver funcionando legal ali, o outro não vai conseguir conectar. Essa conexão entre professor, aluno, merendeira, tudo, geral, cara, geral, é feito através da conversa. Equidade.
Então eu deixo aqui meu telefone para vocês, o meu WhatsApp, qualquer coisa, qualquer informação que vocês queiram, estou à disposição. Muito legal essa atitude de estar fazendo a TPC, sendo diretamente com os professores, né? O que está na sala de aula, o que estão dando de frente ali, né? Não quer dizer que os outros não estejam, mas o legal é isso, a gente poder passar de uma maneira mais clara como funciona o Conviva, né? Entre eu e a professora Cíntia, estamos desenvolvendo esse trabalho juntamente com o Manuel e a Rosângela na diretoria de ensino. Não esqueçam de assinar a lista que está no chat e qualquer informações, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar em contato por lá ou pelo meu WhatsApp, nós estaremos à disposição. Um grande abraço, até mais.